Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje o projeto Ensino da Genética Viagem ao Mundo Invisível vai mostrar para vocês como resolver as questões do quiz sobre o sistema de determinação sexual que disponibilizamos nos nossos stories. Então aproveita, já curta esse vídeo e mande para os seus amigos. E aí, vamos resolver juntos? A primeira questão diz assim: na maioria das espécies animais, o ambiente externo não influi na determinação do sexo, que é definido pela constituição cromossômica dos indivíduos. Nesses casos, a diferença entre machos e fêmeas reside geralmente em um par de cromossomos chamados de cromossomos sexuais. Com relação aos sistemas de determinação do sexo, considere as afirmativas a seguir. No item 1, diz assim: no sistema haplodiploide, os machos são haploides, N, e as fêmeas são diploides, 2N. Bom, em vários grupos de insetos, mas principalmente dos insetos himenópteros, como abelhas e formigas, o sistema de determinação do sexo é o sistema haplodiploide, ou também haploide-diploide. Nessas espécies que possuem esta característica de determinação de sexo, os machos são haploides, N, e as fêmeas são diploides, 2N. Portanto, esse item está correto. Já no item 2, diz assim: no sistema XY, as fêmeas têm um par de cromossomos sexuais homólogos, enquanto os machos têm um dos cromossomos sexuais correspondentes aos da fêmea e outros tipicamente masculino. Bom, no item número 2, diz assim: no sistema XY, as fêmeas têm um par de cromossomos sexuais homólogos, enquanto os machos têm um dos cromossomos sexuais correspondente aos da fêmea e outro tipicamente masculino. Bom, nesse item número 2, o sistema XY é encontrado, por exemplo, na espécie humana, na maioria das espécies animais dioicos e em algumas plantas. As fêmeas são XX e, portanto, o sexo homogamético, produzindo um só tipo de gameta, X. Por outro lado, os machos são XY e, portanto, o sexo heterogamético. Metade dos gametas normais tem cromossomo X e metade tem cromossomo Y, que é exclusivamente do sexo masculino. Portanto, esse item também está correto. No item número 3, diz assim: no sistema X0, machos e fêmeas diferem entre si quanto a um par de cromossomos, sendo que as fêmeas possuem um par heteromórfico, ou seja, apresentam dois cromossomos sexuais diferentes. Nesse próximo sistema, que é o X0, ocorrem certas espécies de insetos, como gafanhotos, baratas, aranhas e entre outros. Nesse sistema, as fêmeas são XX, o sexo homogamético, formando um só tipo de gameta, X. Os machos já são X0, o sexo heterogamético, produzindo metade dos gametas do cromossomo X e metade sem cromossomo sexual. Portanto, as fêmeas não possuem um par sexual diferente, mas sim homogamético. Concluímos então que esse item está errado. Vamos analisar agora o último item, mas não menos importante. No sistema ZW, os machos têm um número ímpar de cromossomos no cariótipo, um a menos que as fêmeas. As fêmeas nesse sistema são ZW e os machos ZZ. Nesse sistema, então, quem determina o sexo da prole são as fêmeas. Diante disso, podemos concluir que no sistema ZW ocorre o contrário dos sistemas que vimos anteriormente, onde as fêmeas são homogaméticas e os machos são heterogaméticos, e com a mesma quantidade de cromossomos no cariótipo. Podemos concluir, então, pessoal, que a alternativa correta é a letra A, uma vez que os itens 1 e 2 estão corretos. A próxima questão do nosso quiz é uma questão recente do ano de 2022 do vestibular da FUVEST e falava assim: gatos domésticos possuem um número diploide de 38 cromossomos, sendo 2 deles os cromossomos sexuais X e Y, que determinam o sexo feminino e masculino, respectivamente. O locus L está presente nos cromossomos X e determinam a cor da pelagem laranja, L, asterisco vermelho, ou preta, Lzinho, asterisco azul, conforme ilustrado a seguir. Uma clínica veterinária recebeu um tutor que se queixava de infertilidade de seu jovem gato macho, com pelagem, casco de tartaruga e com testículos pouco desenvolvidos. O médico veterinário, ao analisar o exame genético do jovem gato macho, constatou que seu cariótipo é... Bom,
Primeiramente, os mamíferos, de uma forma geral, possuem um conjunto cromossômico diploide, em que metade corresponde ao material genético herdado do pai e a outra metade da mãe. Nessa questão, relata sobre o gato doméstico, que possui número diploide de 38 cromossomos, sendo 2 deles os cromossomos sexuais responsáveis pela determinação do sexo, e que são representados por X e Y, sendo as fêmeas possuem cromossomos sexuais XX e os machos XY. O alelo Lzão, que se encontra no cromossomo sexual X dessa espécie, determina a pelagem laranja, e o alelo Lzin determina a cor preta. Entretanto, no caso do gato macho com pelagem casco, como relata a questão, possui problemas de desenvolvimento das gônadas sexuais. Isso porque ele, para ter essa pelagem, possui um cromossomo X a mais, tendo o cariótipo XXY, uma vez que para ser um macho normal, precisa ser apenas XY. Portanto, como ele tem um cromossomo X a mais, o cariótipo dele é 39, XXY. Então, a resposta correta é a letra D. Agora, iremos para a nossa terceira e última questão do quiz de hoje. Vamos analisar a última questão. A determinação do sexo em embriões de tartaruga de couro depende da temperatura a que o ovo foi exposto. Isso está relacionado à ação de uma enzima aromatase que converte a testosterona em estradiol. A expressão gênica e a atividade dessa enzima nas gônadas são dependentes da temperatura, conforme indicado na figura. Sobre a determinação dos sexos em tartaruga de couro, é correto afirmar que: letra A. A atividade máxima da aromatase determina a diferenciação sexual masculina. Letra B. O maior nível de transcrição do gene da aromatase coincide com a menor atividade da enzima. Letra C. Em temperaturas entre 28 e 30 graus Celsius, a maioria dos embriões diferenciam-se em fêmeas. D. Há equilíbrio no nascimento de machos e fêmeas a 26 graus Celsius. E letra E. A atividade da aromatase depende da quantidade de estradiol disponível. Como podemos analisar o gráfico, a determinação do sexo nessas tartarugas depende da temperatura que os ovos foram expostos. Isso porque a atividade da enzima aromatase aumenta principalmente com o aumento da temperatura. Entretanto, como na figura mostra, nas temperaturas de 28 a 30 graus Celsius, essa enzima está sendo transcrita e assim terá sua função ativa, transformando basicamente testosterona, o hormônio sexual masculino, em estrógeno, que é o hormônio sexual feminino. Portanto, nessa faixa de temperatura, terá a formação de fêmeas em vez de macho. Assim, na letra A, relata que essa enzima determina o sexo masculino, mas vimos que determina o sexo feminino. Já na letra B, o maior nível de transcrição dessa enzima não coincide com a maior atividade catalítica dessa enzima. Portanto, a alternativa correta nessa questão é a letra C. Bom, por hoje é isso, pessoal. Para ter mais acesso sobre outros conteúdos, acesse nosso site, nosso canal no YouTube, nossos posts no Instagram e não esqueça de compartilhar para os seus amigos. Até a próxima! Tchau!